de dois mundos diferentes e com missões separadas. Uma astronauta e um turista na mesma estação espacial acabam se apaixonando. O vídeo de hoje é sobre o resumo do episódio 1 do dorama Pergunte às Estrelas, estrelado pelo nosso queridíssimo Lee Min-ho. Vem comigo acompanhar essa nova jornada de vídeos de resumindo esse dorama. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no like aqui embaixo e se inscreve no meu canal. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Vamos começar. O episódio 1 começa em uma estação espacial, aonde os dois protagonistas já começam se implicando um pouco um com o outro. Eles estão dentro de um foguete e parece que Gon-hyun é muito rico, então ele comprou um assento por 70 bilhões de wons naquele foguete. Por isso que ela não está gostando que ele está ali. Logo em seguida é nos mostrado uma mulher e um homem. Ele é presidente do grupo MZ e ela parece que é a ex-namorada do Gon-hyun, pois o pai dela, que é o presidente, fez ela terminar com ele antes de ele decolar no foguete. E conta a história de como que eles foram parar naquele foguete e por que que eles vão pra lá, que é pra descobrir algumas coisas pra melhorar a humanidade. E também é nos dito que o Gon-hyun é médico e ele desistiu do lugar dele na medicina por conta da estação espacial e que essa ex-namorada dele está indo para um funeral do irmão dela. E mostra também como que o irmão dela morreu. E eles são bem ricos, então provavelmente tem alguma coisa a ver, então eu coloquei essa parte. E também que os óvulos da mulher desse cara que morreu e o esperma dele foram mandados para a estação espacial também. E depois disso, o foguete decola para a sua missão. E que tudo ocorreu muito bem. Dentro do foguete, ele fica um pouco com medo e um pouco ansioso por tudo que tá acontecendo, e está certíssimo. Ele até acaba passando um pouco mal. Mas não mostra mais nada e começa a mostrar a vida dele antes de estar na estação espacial. Desde o nascimento dele até mostrar as tias dele que acabaram cuidando dele, pois a mãe dele morreu no dia do nascimento dele. As tias não são muito perfeitas, mas devem ser boas pessoas. Elas são um pouco agitadas, eu diria. Mas elas só queriam ganhar dinheiro para que ele se formasse em medicina e fosse um bom médico. E ele se tornou um bom médico, ele acaba se tornando obstetra e acaba sendo o rei dos partos. Mas em um dia, um casal chega lá e quer que ele faça a inseminação artificial, pois eles não estão conseguindo ter filhos. E esse casal é nada mais ninguém menos que a irmã da mulher que ele está ficando. E o dono do conglomerado acabou o culpando por ele não fazer o certo com a filha dele. Em seguida, depois de ele dizer que não ia conseguir fazer, ele acaba batendo o carro e uma mulher misteriosa que bateu no carro dele mostra que é e que ela está grávida. Então ele leva ela pro hospital e meio que tira a gravidez dela. Eu não posso falar com outras palavras, mas vocês entenderam. E o pai dela vai atrás desse obstetra e acaba com a vida dele, fazendo com que ele perca tudo que conquistou. E depois de dias se passarem, ele está muito mal de vida e a mulher que ele tirou o filho de dentro aparece na frente da casa dele. Ele a rejeita de princípio, mas depois ela dá em cima dele e eles acabam até ficando os dois juntos ali. E depois de algum tempo que eles namoram e ficam os dois, a imprensa descobre dos dois e causa um alvoroço. Mas agora voltamos para a estação espacial aonde ele está atualmente. E que depois de ele quase vomitar, ele não passa muito bem e acaba o vômito ficando preso na garganta dele, fazendo com que ele não consiga respirar. Então, Eve Kim acaba tendo que fazer uma manobra para que ele volte a respirar, fazendo com que os pés dela acabam se machucando onde ela tem que prender, pois eles estão em gravidade zero e o momento é bem tenso entre eles. Todos os médicos que estão na estação na Terra ajudam ela a como fazer isso, mas ela está bem preparada e consegue fazer com maestria. Quando ela consegue o salvar e ele acorda, ela pergunta se ele está bem e se ainda consegue entender o que está acontecendo. E rola um momento entre eles apenas se olhando e tentando entender o que está acontecendo. Algum tempo se passa e finalmente está tudo bem com eles. Agora nos é introduzido os personagens secundários Kang Gang-soo e Choi Go-yeon. Ela que é a namorada do Gon-ryong também e ex-namorada do Kang Gang-soo, ex-namorada do Gon-ryong também. Eles acabam conversando e ele diz que ainda mantém contato com
com o pai dela. Ele também está em uma estação espacial, pelo jeito ele também é astronauta. E que ele não vai desistir de ter ela de volta. Mas ela desliga a ligação e acaba por isso. Parece que ela não quer nada mais com ele. Na Terra, com os comunicadores, eles acabam dizendo que o que ele viu anteriormente não era uma pessoa, e sim um traje com algumas coisas dentro que são chamados de Sweet Cats. São satélites para a localização. E nisso ele fica mais tranquilo, pois não vai danificar a nave em que eles estão. É nos mostrado também um antigo relacionamento e que é o primeiro comando dela como comandante na área espacial. Agora, na estação, com Gon Ryung e Eve Kim, eles desligam um pouco a comunicação com os comandantes lá da Terra. E ela vai medir se ele está bem. Mas já está tudo bem com ele. Mas ele também percebe que o pé dela está sangrando e que ele precisa fazer pontos no pé dela. Então é isso que ele vai fazer. Com um pouquinho de remorso, pois eles não têm anestesia e ele vai ter que fazer pontos. Acaba meio que rolando um negócio bem engraçado entre eles, ele é engraçadinho, mas no fim de tudo ele consegue sim fazer os pontos nela. Ela tenta se fazer de durona, mas com certeza dói muito. E ela agradece por ele ter feito isso, mesmo no começo sendo bem relutante por ele fazer. O episódio 2 acaba com finalmente eles tendo uma trégua entre os dois. O episódio 2 começa nos mostrando que eles estão fazendo algumas experiências no espaço para ver como os astronautas podem se comportar lá, ou até mesmo outras experiências com ratos e moscas, para ver os comportamentos ou até mesmo algumas doenças. E alguns especialistas mostram e nos ditam como aquilo vai acontecer. E que eles estão fazendo algumas pesquisas para como as pessoas possam se reproduzir no espaço. E que, se der certo com os ratos, poderá dar certo com os humanos também. Depois disso, mostra que eles chegaram à estação em que eles vão ficar por um tempo. É um drama super interessante para quem gosta de coisas espaciais, ou sobre tecnologia e informações. E depois de algum tempo, a atracação é um sucesso, e eles conseguem entrar na estação 3. Mas, antes de eles entrarem na estação 3, a Eve Kim acaba vendo duas moscas ali, e ela fica super emocionada, pois as moscas estão ali por conta própria. E elas vieram em uma mochila aonde o outro astronauta tinha trazido frutas. E ela fica super emocionada falando como as moscas estão procriando em um lugar ali e que nem os humanos e os ratos conseguiram fazer isso. Faz esperar por mais de 20 minutos porque ela quer que as moscas se procriem naquele lugar. O Gon Ryung não sabe por que ela tá fazendo isso, mas a cara dela é de super, hiper, mega emocionada por aquilo estar acontecendo no espaço. E é super bonitinho, ela até chora. E ele até olha de um jeito diferente pra ela a partir daí. E sim, eles esperam 20 minutos para as moscas procriarem. Inclusive, os comandantes lá da Terra ficam pasmos com o que ela fez. E não gostaram um pouco do que ela fez. E acharam ela um pouco imprudente. Mas ela fez mesmo assim. E eu achei super bonitinho. E depois de muita implicância por parte dos dois, eles acabam entrando finalmente na estação 3, com os outros comandantes da nave. Então, eles começam a se apresentar para todos. E nos mostra também o porquê de Gon Ryung estar na estação espacial. E é para fazer com que a filha do presidente tenha finalmente filhos, pois no espaço as coisas são um pouquinho diferentes. E eles planejam um plano para que ele consiga levar os espermatozoides e o óvulo da filha do presidente para o espaço. Gon Ryung não parece ficar muito bem com essa situação, mas ele aceita e vai para o espaço. O presidente paga para ele ir lá. Ele leva tudo em um freezer junto com um sorvete. E o presidente até mesmo implora para Gon Ryung ir para lá, pois meio que foi ele que fez com que a outra filha dele não pudesse ter filhos. E que se ele for pra lá, ele vai dar finalmente a filha dele pra o Gon Ryung. E ele falou que mesmo que ele desse toda a sua fortuna pra ele não iria. Pelo jeito mudou de ideia. Mas quem convence ele foi a filha que queria ter filhos, chorando e implorando pra ele, pra que ela pudesse finalmente ter um filho. Eles fazem um plano para que os espermatozoides ficam dentro do sorvete de baunilha, não dentro do sorvete, embaixo do sorvete do potinho. Mas, chegando lá, quem prefere o sorvete de baunilha é a comandante. E meio que acaba estragando um pouco o plano deles. E ela acha estranho, pois pergunta se ele declarou aquele sorvete, ele diz que sim. Mas quando eles meio que tem uma corrida, entre aspas, porque é no espaço, ali, e ela fala que ele só declarou 5 potinhos de sorvete e que o 6º não foi declarado. Por isso que ela achou estranho e é o trabalho dela achar tudo ali em volta estranho, pois ela é a capitã. E ela fica dizendo que até mesmo tem drogas naquele sorvete, pois ele não declarou. Ele fica dizendo que não, e que não tem nada demais, e que ele trouxe aquele sorvete para ele. Mas ela ainda está bem desconfiada. E ela coloca numa espécie de micro-ondas para derreter o sorvete para ver o que ele escondeu ali dentro.
dentro. Quando ela coloca lá, a mais de 300 graus, ele abre a portinhola rápido e ela o ameaça com uma arma. E ela acaba fazendo testes com o sorvete, mas o teste dá negativo e não tem drogas, não tem nada no sorvete dele. Só que ele sabe que tem o espermatozoide embaixo do potinho e ele fica muito chateado com isso, pois ela colocou dentro de um micro-ondas a 300 graus e colocou sim o sorvete pra esquentar, né? Mas não tinha nada demais, ela não descobre nada ainda. Depois que ela sai, ele abre o potinho e não tem nada de espermatozoides no sorvete de baunilha. E ele fica um pouco abismado com isso. Mas logo depois é nos mostrado que quem na verdade está com os espermatozoides é o Kang Han-soo. E ele fez um pacto com o presidente para que ele fizesse todo o planejamento e que o Gon-hyun apenas levasse para lá. Mas o Gon-hyun não estava sabendo nada disso. E depois a ex-namorada de Gon-hyun mostra que ele só foi uma cobaia para levar as coisas lá. E ele fica muito bravo por ter sido cobaia do presidente lá. E que agora o Kang Han-soo vai ser o provedor daqueles espermatozoides. Agora na Capitã Eve, ela está tendo que se adaptar com os ratos lá. E parece que um dos ratos não está se adaptando muito bem. Logo em seguida, Gon-ryun vai até o Kang Han-soo e tenta tirar satisfações do porquê que ele está fazendo isso. Mas ele não tá lidando muito bem com a gravidade, então é uma cena um pouquinho engraçada dele rodopiando por aí. Mas daí a cena fica um pouquinho séria, com o Kang Han-soo meio falando que ele só daria os espermatozoides de volta, ou os óvulos, para o Gon-ryun se ele trouxesse o filho que o Gon-hyun fez a ex-namorada dele perder. E o que não tem como fazer, né? Então eles têm uma cena um pouco estranha. E que é pro Gon-hyun desistir, pois ele não vai deixar com que ele perca aquela mulher. Mas depois disso é nos mostrado a condição que o Gon-hyun fez para o presidente para que ele fosse para o espaço. Era que se desse certo a fertilização que eles iam fazer no óvulo com o espermatozoide, eles fizessem uma clínica de fertilização no espaço para que mais pessoas com essas condições de não poderem ter filhos também pudessem ter seus filhos. E essa foi a condição que o Gon-hyun propôs para o presidente. E o presidente aceitou a proposta. Mas agora que ele não é mais a pessoa que vai fazer com que o espermatozoide e o óvulo se fertilizem, ele tá um pouco triste com isso, pois não sabe se o presidente vai cumprir com a parte dele. Agora, em outra conversa, eles voltam para a nave e acontece aquilo com o macho A, que é um ratinho. Ele não está passando muito bem e ele até atacou algumas fêmeas. Mas eles pensam até em sacrificar o ratinho, mas eles não querem isso e querem continuar com as pesquisas. Então, o rato acaba tendo uma parada cardíaca e um infarto. Mas eles tentam salvar o rato. E o Gon-hyun tem a brilhante ideia de abrir o peito do rato para massagear por dentro. E eles fazem essa cirurgia ali no rato com muita tensão no ar. Depois de tentarem de tudo para salvar o rato, eles finalmente conseguem e o Gon-hyun foi a peça-chave para que eles conseguissem salvar esse rato. O Kang Han-soo fica muito bravo por ele ter conseguido e com uma cara de Uki. Mas todos ficam muito felizes por ele ter salvo o rato, menos o Kang Han-soo. E na Terra, eles também descobrem do porquê do rato estarem atacando as fêmeas. É porque ele tinha uma fêmea na Terra que era só dele, por isso ele estava atacando as outras. Na Terra, a comandante fica muito brava com uma mocinha ali. E nas notícias só se fala uma coisa, de que o Gon-hyun fez a primeira cirurgia no espaço. E todo mundo tá bem orgulhoso dele. Na estação espacial, todos ficam muito felizes e até batem palmas para ele. E abraçam ele pela conquista. E também a Eve o abraça. E ele fica um pouco com o coração quentinho, pois gostou. Eu acho que ela abraçou os olhares. E o olhar dele, principalmente, é bem bonito. E ela diz que finalmente achou a utilidade dele ali. No começo, ela achou que ele não ia servir pra nada, mas que agora tá muito feliz que ele tá ali com eles. O episódio 2 acaba com ele se olhando, ela super orgulhosa dele, e ele parece estar gostando dela. Eu espero que você tenha gostado, clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye! See you!